Muito boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos agora aqui ao meu Insta. Muitos daqui já me conhecem, né? E hoje a gente vai fazer uma live. Na verdade, vocês vão começar a ver muitas lives por aqui agora. Eu vou produzir sempre muito conteúdo para vocês, reunindo o propósito que nasceu no meu coração, né? E eu tentando de alguma forma ajudar lojistas cristãs a dobrarem o seu faturamento, a entenderem melhor o propósito de Cristo para aquele lugar. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre empreendedorismo com propósito e por que empreender com propósitos eternos. Então, quero muito que vocês fiquem, a gente vai começar a discorrer sobre esse tema aqui agora. E eu tenho pontos excepcionais para contar aqui para vocês o porquê empreender com propósito. Gente, então fiquem aqui comigo, por favor. Minha primeira live, me deu uma moral aqui. Quem me conhecer já manda um oi aqui embaixo. e depois a gente vai conversando durante a aula, tá bom? Então, gente, o porquê do empreendedorismo por propósito. Por que que eu escolhi isso? É uma coisa que sempre tocou muito meu coração, foi o trabalho para Deus. Eu queria muito dentro de mim fazer um trabalho que fizesse sentido, sabe? Que eu entendesse que aquilo era algo mais do que somente um trabalho. E aí, uma vez eu li uma história, que é uma história de Martinho Lutero, não sei se vocês conhecem, eu como uma boa cristã reformada conheço Martinho Lutero. E nessa história ele fala de um sapateiro e de Martinho Lutero. E aí, esse sapateiro, conversando com Martinho Lutero, lá que era um dos prepulsores da igreja, né? Da igreja reformada, ele perguntou para Lutero, falou, olha, eu sou sapateiro, eu gostaria de servir a Deus, como é que eu faço isso? Por quê? Ele pensou na resposta que seria a seguinte, falou, olha, larga teu trabalho, ele achou que Lutero fosse falar isso, né? Larga teu trabalho, vai se dedicar aos estudos, vai evangelizar pessoas, vai fazer algum trabalho missionário. Mas sabe o que Lutero falou para ele? Ele falou exatamente assim: faça os melhores sapatos que você puder e venda-os no preço mais justo. Então, gente, para só para imaginar quando aquele sapateiro ouviu essa resposta de Lutero. Então, imagina a cara dele. Ele esperava totalmente outra coisa. Ele não entendia que ele continuar fazendo o trabalho dele da melhor forma possível que ele podia glorificaria a Deus de alguma forma. E muitas vezes a gente acha que existe uma separação entre a nossa vida secular, né, o nosso trabalho, nossa família, as nossas relações de amizade, né, que isso é o secularismo que a gente fala, e existe uma separação entre o trabalho ministerial ali na igreja, né, você servir, você fazer qualquer outra coisa dentro da igreja, e essa separação entre o secular e o ministerial, ela realmente não existe. Tudo é uma coisa só, tudo é uma vida só, que ela precisa estar dedicada a Deus em todos os pontos, né? E a gente tende a valorizar muito mais as coisas que elas são pessoas que dedicam, né, a vida a fazer isso. Então, por exemplo, um pastor, ou um padre, ou algum missionário, ou alguma coisa assim que está 100% do tempo fazendo isso, e a gente que está trabalhando no nosso dia a dia, seja como sapateiro, assim como na minha vida, eu sou lojista, muitos aí devem ser também, outros são empresários, outros são, seja lá o que for, a gente tende a
minimizar a nossa responsabilidade no trabalho, como se isso não fosse algo que pudesse agradar a Deus de alguma forma. E isso tá muito errado. Esse pensamento não é um pensamento correto. E aí, para a gente contextualizar um pouquinho mais, a gente tem um versículo, né, que é muito conhecido, que tá na ponta da língua de muitas pessoas, que é o buscai primeiro o reino de Deus. Quando a gente fala do buscai primeiro o reino de Deus, que está em Mateus 6,33, a gente precisa entender e confiar que o nosso sustento para nossa casa, do nosso trabalho, vem dele. Então, quando a gente está tranquilo em nosso coração, entendendo de que o sustento da nossa casa vem do Senhor, porque nós buscamos primeiramente ao Senhor, olha que paz que dá no nosso coração, olha que peso que a gente tira das nossas costas. Às vezes eu vejo muita gente aí desesperada, empreendedores sem saber o que fazer, em depressão, porque não entendem do processo, não entendem do propósito de Deus para a vida deles. E aí entra nesse looping infinito, né? Nesse looping eterno que é confiar na força do próprio braço e se desesperar. Então, quando a gente passa a deixar a vontade de Deus acima, né? Aquilo que glorifica a Deus acima de todas as coisas, o fardo sai da gente, entende? O fardo passa a não ser mais nosso, porque é Deus quem dá o nosso sustento. E aí, o reino de Deus, ele não se resume simplesmente à oração, a ir na igreja, a ler a Bíblia, enfim, fazer todas as coisas que normalmente uma pessoa cristã faz. Mas o reino de Deus envolve tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. O reino de Deus, ele parte de nós para todos os segmentos da nossa vida. E não somente o que a gente faz na igreja no domingo. Se fosse assim, seria muito fácil. Imagina, um dia da semana só, vou lá na igreja, faço o que eu quero da minha vida depois e tá tudo certo. Então não, a nossa vida precisa glorificar a Deus todos os dias, com tudo que a gente faz, com tudo. E aí, tudo deve estar embaixo do senhorio de Cristo, seguindo essa linha de raciocínio. Então, se toda a minha vida deve estar debaixo do senhorio de Cristo, por que o meu trabalho não? Por que aquilo que eu faço todos os dias não deve estar debaixo do senhorio de Cristo? Então, a gente volta aí na história do sapateiro, né? O sapateiro foi lá, falou com Lutero, perguntou como ele poderia servir a Cristo, esperava uma resposta de que ele deveria largar tudo, que deveria fazer o monastério naquela época, que ele deveria ser, por exemplo, uma resposta como hoje, que ele deveria ser um pastor, mas não. A nossa era inquieta hoje, sabe? A gente tem muitos anseios no nosso coração e a gente precisa constantemente de exortação para que a gente deva trabalhar onde nós fomos colocados, em vez de sempre ficarmos perguntando: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Para onde é que eu vou? Entende? Deus nos coloca nos lugares onde Ele quer que nós estejamos e tira a gente dos lugares da onde Ele também não quer que a gente esteja. Então, se nós estamos inseridos num contexto, se a gente está num lugar profissional onde nós estamos, é lá que nós devemos trabalhar. É lá que Deus quer que a gente faça alguma coisa. É lá que Ele precisa que a gente entenda algo, que Ele está moldando o nosso caráter de alguma forma naquele local, ou que a gente precisa falar do Evangelho de alguma forma, viver o Evangelho de alguma forma, para poder impactar a vida de alguém ou a vida de muitos.
Entende? É uma ramificação muito grande a nossa vida para a gente poder pensar que o nosso trabalho ele não impacta na vida de ninguém. Então, o sapateiro não achava que ele podia servir a Deus fazendo sapatos. Mas e você? O que você acha do teu trabalho? Como é que você pode servir a Deus no teu trabalho? Quando eu abri a loja, era um questionamento que eu tinha muito no meu coração. Eu pensava, como eu vou servir a Deus no meu trabalho? E aí eu ouvi essa história, fez muito sentido para mim, porque eu, lojista, precisava servir a Deus fazendo o quê? Eu precisava comprar, eu não produzo, né? Eu compro e vendo. Então eu precisava comprar da melhor maneira as roupas que eu tenho e vender no preço mais justo as roupas que eu tenho. Mas eu percebi uma coisa no comércio. Vocês que são comerciantes, me digam se você consegue perceber isso também. As pessoas, elas são extremamente carentes de atenção, de carinho, de amor, sabe? E isso é uma coisa que o comércio me trouxe outra visão. Porque se você faz um teste de campo, eu já fiz isso várias vezes, mas testa aí na sua cidade, na sua realidade, passa em, sei lá, 3, 4 lojas, 3, 4 comércios que estejam abertos. Vê como é que é o atendimento. É tudo tão frio, é tudo tão mecânico, é tudo tão... tem gente que nem olha pra você, sabe? Então, eu passei a perceber que muitas das pessoas que vinham na loja queriam conversar 5 minutos, queriam ter 5 minutos de atenção. E eu comecei a perceber que eu precisava, naquele momento, na minha realidade, tá, gente? Eu precisava fluir do amor de Deus que corria sobre mim para a vida dessas pessoas. Então eu passei a dar o meu tempo para essas pessoas, a dar o meu amor para essas pessoas, a aconselhar quando fosse necessário. E isso é servir, sabe? Não é só lucro por lucro, não é só querer que as pessoas venham aqui e enfiar produto pela goela, não é só querer que as pessoas comprem a todo custo. A gente perdeu no comércio o senso de humanidade, de entender que tem outra pessoa ali do lado conversando com a gente. E isso é triste demais, sabe? E naquele momento eu pensei, precisa partir de mim a mudança. Precisa partir do meu estabelecimento. Porque aqui é um lugar que eu quero que as pessoas, além de qualquer outra coisa, se sintam bem. Aqui é um lugar onde, acima de qualquer outra coisa, eu quero que as pessoas percebam que é diferente. Por quê? Por mim? Não. Literalmente não. Tem uma frase que eu gosto muito de falar e que eu gosto muito de viver, de sempre relembrar ela, que é o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal sou eu mesmo. Então, não é por orgulho, não é por estratégia, não é por nada disso que a gente tem como verdade aqui trazer esse atendimento diferencial e amoroso. É porque eu entendo que eu preciso fluir do amor de Cristo que passa por mim e vai para aquela pessoa. É 100% Cristo, é nada de mim, entende? E aí, voltando novamente para a história do sapateiro, ele esperava 100% que ele tivesse que largar o emprego dele e não naquele lugar onde ele estava. Ele poderia e ele deveria glorificar a Deus com aquilo que ele fazia. E aí, isso mostra que a gente pode glorificar a Deus 100% no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, mesmo nas coisas mais simples do dia a dia, sabe?
E a gente precisa saber enxergar as coisas que Deus faz mesmo na nossa vida, no dia a dia. A nossa correria, nossa rotina mesmo, que ela é muito doida, né? Muito corrida, né? Ela faz a gente perder muitas vezes o brilho que o ordinário tem, sabe? O brilho que o dia a dia, o ordinário é o dia a dia, o que acontece com frequência. A gente para de perceber as pequenas bênçãos que Deus dá para nós durante o dia por conta da nossa vida corrida. E de não parar para pensar nesse tipo de coisa. A meditação, ela é essencial na vida do cristão. Meditação na palavra, meditação em Deus mesmo, sabe? Querer tentar entender o que Deus tem para dizer para nós, e só na meditação a gente consegue se aquietar e enxergar essas pequenas coisas. E tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tá em 1 Coríntios 10, 31. Então, mais uma vez a gente entende, tudo que nós fazemos, ele precisa visar a glória de Deus, porque no nosso trabalho não. Por que que ainda na nossa cabeça a gente acha que existe essa divisão entre trabalho e vida secular? Ela não existe, pelo amor de Deus, gente, entendam, saiam daqui, vou ficar feliz demais se vocês saírem daqui entendendo de que tudo o que a gente faz, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, sejam nas nossas amizades, seja o que for, tudo converge, tem que convergir para a glória de Deus. Então procura, faz um exercício mesmo, sabe? Coloca no papel, procura como é que você, no seu trabalho, você vai fazer para ser visto como uma expressão do caráter de Deus. Ah, como é que é isso, Gabi? Ser visto como uma expressão do caráter de Deus. Se você é bom, se você é justo, se você faz coisas que agradam a Deus, se você reflete a Deus, naqueles momentos do seu trabalho, você está refletindo o caráter de Deus. E isso agrada a Deus. Então quer dizer que no seu trabalho tem tido propósito. Não é só grana, não é só clientes, não é só problema, não é só BO, não é só um monte de coisas que o empreendedorismo traz. Mas a gente precisa saber que todas as coisas ele está no controle. E a gente também precisa entender e colocar muito isso no nosso coração, porque às vezes a gente acha que quando a gente entrega as coisas para Deus, quando a gente tá fazendo algo com um propósito, vai ser tudo as mil maravilhas, né? Nossa, vai ser tudo um mar de rosas, perfeito. Só que não. Deus precisa moldar o seu caráter. Deus precisa que você seja uma pessoa melhor. Deus precisa te usar de várias formas. E você não é pronto. Assim como a Bíblia diz, nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Então, ele está moldando a gente o tempo todo. E muitas vezes as coisas saem do nosso controle. Muitas vezes, muitas, gente, muitas. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, e agora? Danou-se. O que eu vou fazer? E aí é nessa hora que mesmo quando as coisas não estiverem saindo bem, quando as coisas não estiverem dentro da tua capacidade humana, que você precisa entender que Deus intervém, que Deus
age e que Deus te assiste nas tuas fraquezas. Olha que frase excepcional. Eu tenho isso grudado no meu computador. Deus te assiste nas tuas fraquezas. Isso não dá uma paz de coração? Eu não sei para vocês, mas para mim dá uma paz de coração tão grande de saber que por mais falha que eu seja, que por mais pecadora que eu seja, por mais imerecedora que eu seja, Deus, o Deus que lá nos céus está, inclina seus ouvidos, tem misericórdia e ainda inclina os seus ouvidos para me ouvir, para me acalmar e me assistir nas minhas fraquezas. Olha que coisa, gente. Eu me emociono quando eu paro para pensar de verdade nisso. E é impossível não ter satisfação nele pensando em tudo isso. É impossível a gente não glorificar um Deus tão grande, entendendo tudo isso de verdade no nosso coração. E a gente precisa também, como empreendedores que buscam um propósito, entender de outra coisa, para a gente poder encerrar essa primeira live que a gente tá fazendo aqui. Depois vocês me contam aqui embaixo o que foi que vocês acharam, o que falou no coração de vocês essa noite. E a gente precisa entender que no nosso trabalho, assim como o sapateiro que levou lá quase uma sapatada de Lutero, né? O sapateiro que perguntou como ele poderia servir, esperava uma resposta totalmente diferente do que ele teve, que era fazendo bons sapatos e vendendo a preços justos. A gente precisa ser assim com o nosso trabalho também. Percebo muitos empreendedores sendo negligentes com o seu próprio trabalho. Por que eu tenho dito isso? Vejo e vi muitas pessoas que entram num negócio ou começam a fazer alguma coisa sem o mínimo de preparação. Que entram naquele sonho, naquela loucura, apostam ali todas as suas moedas e não tem o mínimo de preparação profissional, não tem o mínimo de conhecimento para poder executar aquilo. E eu te digo uma coisa muito séria nesse momento: Deus, ele é merecedor de filhos excelentes. Deus é merecedor de filhos excelentes. Então, qual é o seu papel nessa história? É ser excelente, é buscar excelência a todo momento. Como é que eu busco excelência no meu trabalho? Sendo o melhor, buscando o melhor conhecimento, me aprofundando naquilo que eu posso fazer, tendo a melhor oferta, tentando ser o melhor profissional do mercado, entendem? Isso é muito trabalhoso, mas, novamente digo, Deus é merecedor de filhos excelentes. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que, às vezes, tirar muitas vezes o bumbum da cadeira e fazer o que precisa fazer. Porque nós somos adultos. Adultos fazem aquilo que precisa fazer. Criança faz o que quer. Então, coloca isso no teu coração hoje. Vê onde no seu trabalho, onde no seu dia a dia te falta excelência, porque excelência é algo que agrada a Deus. Veja onde te falta excelência, veja onde te falta alguma coisa e faz a sua parte. Combinado, meus amores? Deixo aqui um beijo enorme para vocês. Obrigada pela companhia e a gente se vê muito em breve. Até!